Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre e é um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Tá dando para ver, né? Beleza. Tranquilo, então. Então, o que eu vou trazer hoje aqui, na verdade, o Matheus, nessas poucas frases aí, ele já respondeu a metade do que eu ia colocar, né? Que é justamente a definição de teologia e definição de ciência. E justamente a temática que eu queria trazer para vocês é essas duas áreas de ciência e teologia, tá? E aí eu já vou deixar um disclaimer logo de cara, ciência que eu estou falando de ciência de forma geral, tá? E de forma geral o que eu quero dizer é todas as ciências que o ser humano trabalha, tá? Então ciências naturais, ciências humanas, a área do direito, filosofia, física, química, biologia e por aí vai, tá? Então eu não vou, é claro que os exemplos que eu vou colocar aqui vai ser justamente mais relacionados a exemplos de física, né? Porque é a minha área de formação, tá? Então eu quero trazer para vocês aí um pouquinho de reflexão com relação a isso. Eu até mandei pro Matheus os slides, e eu acho que ele já deve ter mandado para vocês aí. Esses slides aqui, na realidade, é só um esboço, é só um roteiro, né? Claro que não dá para falar de todos os detalhes que tem aqui, mas eu deixo mais como consulta e outros pontos a mais que vocês quiserem avançar. Então eu deixo essa temática bastante aberta. Eu sempre faço isso, eu faço mais slides do que eu vou falar, tá? Não se preocupe que eu não vou detalhar aqui, não vou resolver equações, apesar de eu ter colocado algumas equações aí, é apenas de demonstração, tá? Então o meu foco hoje vai ser justamente ver numa perspectiva atual, ou seja, atual dos nossos dias de hoje, 2021 mesmo, se tem algum conflito entre ciência e fé cristã. E aqui, quando eu falar de teologia, religião, fé, qualquer coisa do tipo, eu estou justamente falando no nosso contexto, no nosso contexto de cristianismo, de fé cristã, fé ortodoxa mesmo, aquela trinitária, aquela embasada no texto bíblico que nós já conhecemos já há muito tempo. Talvez aqui, bom, eu digo há muito tempo no tempo que eu estou na igreja, né? Eu já estou há bastante tempo na igreja. Muitos aqui de vocês talvez não estejam há tanto tempo, vocês serem muito mais jovens do que eu, tá? Não que eu seja velho, tá? Eu tô na mesma idade, na casa perto dos 20 anos, mais um pouquinho, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a janela, tela inteira, tá? Então é só alguns esboços que eu queria compartilhar com vocês, né? São os mesmos slides, inclusive, tá? Então, deixa eu ver aqui se foi. Vocês estão visualizando, tá dando para ver os slides, né? Tá sim, Ale, tudo certo Tá aqui. tudo certo, então beleza. Então essa é a nossa temática que a gente vai trabalhar hoje, tá? O que eu quero trazer de reflexão aí para vocês. Então não é uma perspectiva filosófica, não é uma perspectiva, vamos dizer assim, científica ou teológica, e muito menos não é uma perspectiva histórica que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Eu quero saber, ou eu quero apresentar para vocês a pergunta nos nossos dias atuais, tá? Eu também esqueci. Eu esqueci também desse detalhe, Matheus. Tá, bom. Então vamos voltar do começo antes da gente entrar dentro do assunto. Então, desculpa, é porque eu já tá. A minha cabeça, esses últimos dias, está um pouquinho aérea aí, então deixa eu voltar novamente. Deixa eu dizer quem eu sou, de onde é que vim, para onde é que eu vou, né? Bom, eu sou daqui de Brasília, tá? Eu congrego aqui na Igreja Batista da Graça, aqui em Brasília, já há alguns bons anos, tá? Já vai fazer 10 anos que eu congrego aqui, e eu também faço parte da ABC2 junto com o Matheus, tá? Então é justamente essa sigla, ou esse símbolo aí que vocês estão vendo, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Tá, então a gente faz parte lá da BC2, e lá dentro da BC2 eu sou membro já há alguns anos. Eu faço parte também do grupo temático de física, junto com o Matheus, tá? E também do grupo de estudos da BC2 em Brasília, tá? É um grupo, vamos dizer assim, presencial, mas nesse tempo de pandemia está todo mundo virtual, tá? Então, também faço parte do conselho regional, ou seja, eu ajudo alguns grupos na região do Centro-Oeste, do Sudeste também,
tá, nesse desenvolvimento dos grupos. E a ABC2, o que é a ABC2? Talvez vocês já conheçam até mais, o Matheus deve ter comentado com vocês também. A ABC2 é o exemplo prático de tudo isso que eu vou falar hoje, tá? Dessa questão sobre conflito, não há conflito entre fé e ciência. Tá? Então a ABC2 é justamente essa parte prática, que é uma associação que vai juntar ou vai reunir cristãos, primeiramente cristãos, que trabalham ou que são cientistas. Tá? Então por isso que são cristãos na ciência. Tá? Então ela reúne todos esses cristãos que trabalham em diversas áreas da ciência. Tá? Então eu e o Matheus, a gente faz parte já dessa associação já há bastante tempo. A minha área de formação, o que eu fiz da vida, né? Bom, a parte de emprego é fácil de falar, eu não tenho emprego algum. Tá? Durante esse período de pandemia, infelizmente, eu perdi o meu emprego também, no mês de janeiro, e ainda estou procurando emprego. Então ainda não tenho, vamos dizer assim, trabalho formal, né? Mas ao longo desses anos eu tive uma formação na área de física, eu fiz graduação em física, tá? Licenciatura aqui em Brasília mesmo, na área de física, na área de cosmologia. O meu TCC foi alguma coisa relacionada à questão de cosmologia. O meu mestrado, eu fiz doutorado, já estão concluídos na UNB, na Universidade de Brasília, aqui também em Brasília. E aí também na área de física, tanto mestrado quanto doutorado. E aqui eu também trabalhei no mestrado e doutorado na área de cosmologia também, né? Mais especificamente no negócio que a gente chama de cosmologia quântica. Tá? Não tem nada, já vou adiantar para vocês que não tem nada a ver com besterol quântico que a gente ouve por aí, né? Que é colchão quântico, água quântica, oração quântica ou qualquer coisa dessas coisas que tem um nome quântico no meio. Não. Cosmologia quântica é uma área de estudo da ciência que vai tratar do início do universo. Tá? É teórico, né? A minha pesquisa foi uma pesquisa teórica, ou seja, só com equações matemáticas, por isso que eu coloquei algumas equaçõezinhas aí, mas só com demonstração. Tá? Então eu trabalhei justamente com isso, no mestrado e no doutorado. Tá? Então essa é a minha trajetória, de onde que eu vim. Então a minha vida toda eu passei boa parte dela aqui em Brasília, eu morei no interior do Goiás também, mas nesses últimos anos essa foi a minha vamos dizer assim, o meu foco dentro da área da física, mais especificamente, e funilando ainda mais. Atualmente eu não dou aula em nenhuma faculdade, nem nada, mas ainda continuo as minhas pesquisas ainda de forma, vamos dizer assim, individual, né, de forma particular mesmo, fazendo umas continhas e outras ali, para a gente tentar descobrir algum processo, ou concluir, ou tentar visualizar ao máximo o processo de formação do universo, tá? Agora detalhe, e aí eu já me coloco como exemplo dentro de tudo isso que a gente vai falar. Eu já sou cristão já há muito mais tempo do que eu estou na faculdade, né? Ou do período que eu passei na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2006, e eu estou na igreja já, graças a Deus, desde 92. Então, só para vocês terem uma ideia aí, que já tem uma... Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha 14 anos que eu estava no meio cristão, tá? Então, mesmo assim, durante todo esse período que eu estou na faculdade, que eu passei pela faculdade e tudo mais, publiquei artigo, publiquei livro, apresentei trabalho em congresso, por aí vai, tá? Durante todo esse período eu não saí da igreja, não fugi, não desviei, simplesmente não saí. Continuei dentro da igreja e continuei com os meus estudos em cosmologia. E mais do que isso, fazendo pesquisa em cosmologia quântica, ou seja, tentando descobrir processos físicos de nascimento do universo. Então, atualmente, hoje em dia, se a gente for conversar com jovens, principalmente jovens, assim como vocês, eu não estou vendo a cara de ninguém, mas eu estou vendo algumas fotinhas assim, as carinhas todas de pessoas novinhas ainda. Então, quando a gente vai conversar com pessoas mais ou menos da idade de vocês, na faculdade, muitas delas já perderam a fé, tá? Foram para a faculdade e acabaram perdendo a fé, e eu encontrei muitas pessoas desse tipo, né, ao longo da carreira, tá? E conversei com muitas pessoas, dei conselho para muitas pessoas, para jovens também que estavam nessa carreira. Inclusive até eu lembro de um caso muito particular de um menino que estava entrando na faculdade
de física, se não me engano, no Pernambuco, mandou um e-mail para a ABC2, desesperado, que estava entrando lá em física e estava querendo abandonar a fé. E aí a menina lá da BC2 mandou, Alexandre, conversa com ele e tal, e eu conversei com ele por e-mail por mais ou menos por uma semana, e até a última informação que eu tive dele estava firme, fazendo curso de física, faculdade e firme na fé ainda. Tá? Mas não são todos. Por quê? Por que não são todos? Porque muitos acabam vendo isso que a gente vai ver hoje, que tem um conflito entre ciência e fé cristã. Né? Muitos acabam vendo isso, principalmente para o pessoal que vai trabalhar com física ou o pessoal que vai trabalhar com biologia. Começa a ver ali a parte de seleção natural, evolução, biologia, ancestral em comum e tudo mais. Aí quem não está na faculdade, quem está fora da faculdade, pensa, meu Deus, o menino vai desviar, daqui a pouco ele está falando que o homem veio do macaco, acabou a fé, ele vai enterrar a Bíblia. Muita gente pensa isso, mas não. O que eu quero justamente demonstrar para vocês hoje é que, e aí eu já até coloquei aqui embaixo, né, como se fosse caso o spoiler da palestra inteira, o conflito inexistente. Não tem conflito. Nunca houve conflito e não há conflito. Tá? Então, esse aqui é o nosso esboço que eu quero demonstrar para vocês, tá? Mas eu vou passar muito rapidamente aqui. E aí, como eu falei, esses slides aqui na realidade é mais como consulta do que como uma apresentação, é mais um roteiro que a gente vai seguir. Tá? Bom, e aí já passando bem rapidamente nesses pontos aí, que inclusive o Matheus já até adiantou com o livro da Thomas Nelson Brasil em parceria com a BC2, que é a definição de ciência. O que é ciência? Então, basicamente, ciência é essa coisa, ou essa área do conhecimento que vai estudar objetos físicos, vamos colocar assim. É claro que aí, lembre-se que eu estou falando de ciência de forma geral, mas sempre puxando a sardinha para minha brasa ali para a área das ciências naturais e mais para a física, tá? Mas tudo isso é aplicado de forma completamente geral para todas as ciências, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, um segundinho. Ok, pronto. Então, a ciência vai estudar, por exemplo, esse belíssimo objeto aqui que eu estou mostrando para vocês nessa figura, que é uma colisão de galáxias. O que é uma colisão de galáxias? É uma fusão de galáxias. Você tem uma galáxia gigantesca que tem bilhões de estrelas, bilhões de planetas também, bilhões de ETs, não sei, não dá para ver nenhum ET daqui, mas que está se fundindo com uma outra galáxia. Tá? Então a ciência vai estudar esse tipo de coisa, ou no caso a cosmologia vai estudar esse tipo de coisa aqui, tá? Ou um desses tipos de coisas, que não é só isso que a gente estuda dentro da física, dentro da cosmologia. Tá? E aí tem alguns pontos que eu levantei, muito específicos do que a ciência de forma geral vai tratar. Então ela vai tratar de objetos físicos, objetos reais, objetos palpáveis, como partículas, vida biológica, plantas, animais, ETs, vai que existe ET? Então, sim, vai que existe ET, a gente já tem uma área de estudo para isso, que se chama astrobiologia. O universo de forma geral, ou se você for para a área das ciências humanas, a gente tem lá a sociologia, a filosofia, e aí você vai ter outros, vamos dizer assim, outros objetos de estudo, mas todos eles são físicos, todos eles você acaba palpando, né? Ou essa outra belíssima imagem aqui que a gente chama que é uma colisão de galáxias, né? Que na realidade aqui tem um erro de digitação. O link está certo, mas é a NGC 2937 com a NGC 2936, com a NGC 2937 e a outra galáxia é a ARP 142. Essa aqui é a ARP 142. Aqui tem a galáxia NGC 2936, que está passando por dentro da NGC 2937. Então aqui você está tendo uma fusão de duas galáxias e com uma junção de uma terceira galáxia. Né? E aí dá uma aparência aqui parecendo um passarinho com um ovo. Né? Então, essa aqui é uma representação física do que a ciência trata, de objetos físicos. Tá? Aqui esses outros pontinhos aqui são galáxias, tá? Não são estrelas. Então, assim, muita gente gosta de colocar foto de bichinhos, gatinhos e cachorros. Eu gosto de colocar foto de galáxias, porque são lindas esses objetos. Então,
São objetos que a ciência trabalha. A ciência também vai trabalhar com lei. Detalhe que eu vou diferenciar do próximo tópico, se não me engano. Isso. Lei é descrição de fenômenos, tá? Então aqui, por exemplo, aqui tem um outro... Isso aqui é quase uma obra de arte. Você pode imprimir aqui e colocar na parede da sua casa, que você vai ter um quadro belíssimo, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma simulação de uma colisão de partículas que acabou sendo feito lá no acelerador de partículas e acabou descobrindo a tal da partícula de Deus, ou o bóson de Higgs. Foi bastante famoso, muito falado na mídia ali em 2012, 2013, né? Então esse aqui é o quadro geral de como é que aconteceu o descobrimento da partícula, né? E só foi descoberta essa partícula aqui, essa tal do bóson de Higgs, porque há leis dentro da ciência, novamente estou falando de ciência de forma geral, porque há leis muito bem definidas, e a ciência vai descobrindo essas leis. Então, o que é lei que eu estou dizendo aqui? Então, lei é uma descrição de fenômeno. Só isso, nada mais. Lei não vai dizer que algo acontece por causa daquilo ou por causa disso. Não. Lei vai descrever fenômenos. Só isso. Mais nada. Literalmente mais nada. Lei de Coulomb vai descrever a interação de partículas elétricas no campo magnético, no campo elétrico e por aí vai. Descrever. Força igual a K, a carga de um, carga de outro, dividida pela distância ao quadrado. Só. Ah, mas esse campo elétrico vem da onde? É outra coisa, não é a lei de Coulomb. Por que tem atração e repulsão de cargas opostas ou cargas iguais? É outro departamento, aqui só diz como é que acontece. A lei de Coulomb só diz como acontece, só descreve. Lei da gravidade, objetos caem. Todo objeto vai cair. Seja celular, seja eu, seja avião, seja um prédio, tudo cai. Por que cai? É outro departamento. Aqui só diz como é que as coisas caem. Tá? A força gravitacional é igual a uma constante, a massa dos dois objetos, dividido pela distância ao quadrado. Só, mais nada. Por quê? Por qual motivo? Quem é gravidade? Fonte da gravidade é qualquer outra coisa que não é tratada na lei da gravidade. Então, lei é uma descrição. Só, puramente. E nós temos muitas leis dentro da ciência de forma geral, tá? Novamente aqui eu estou falando de leis de forma geral. Mas uma outra coisa diferente de lei é a teoria. Tá? Eu vou inclusive dar um exemplo de teoria aqui para vocês, um exemplo prático mesmo de teoria. Tá? Então, teoria, o que é uma teoria científica? Teoria científica é um conjunto de conhecimento, é o mais alto grau de conhecimento humano sobre uma determinada coisa que nós temos. Então, dentro da teoria científica nós temos hipóteses, aqui eu coloquei tudo no singular, mas pode jogar isso para plural, não tem problema algum. Nós temos hipóteses, o que é hipótese? Eu acho que é isso, bora testar? Aí a gente testa. Beleza, funcionou. Então entra dentro da teoria científica como evidência, ou como um dado, ou como observação. Ah, não deu certo, então joga fora. É assim, literalmente isso. Não deu certo, joga fora. A hipótese. Então, como a gente costuma falar nos nossos dia a dia, deixa eu ver como é que está o tempo aqui. O tempo, tem umas nuvenzinhas ali, eu tenho uma teoria de que daqui umas 2 horas vai chover, viu? Isso não é teoria, isso é uma hipótese. Tá? Claro que a gente fala teoria, mas é o senso comum, é o nosso dia a dia. Tá? Mas isso é hipótese, não é teoria. Teoria é isso aqui que eu vou demonstrar para vocês. Então, teoria tem hipótese, que é uma ideia. Você vai testar essa ideia, é uma ideia. Tá? Você simplesmente tira essa ideia baseada em qualquer coisa ou baseada em nada. Tá? Então você coloca exatamente dessa forma. É uma hipótese para ser testada. Tem até um desenho no Netflix sobre dinossauros, Dinotrem. Eu não sei se alguém tem filhos pequenos aqui, eu tenho um. E aí eu gostava de assistir com o meu menino, que tem 5 anos. Tem 5 anos agora, eu assisti desde pequenininho. E aí lá no Dinotrem lá, tem lá o dinossauro lá, aí ele fala, eu tenho uma hipótese. O que é uma hipótese? Hipótese é uma ideia para ser testada. Então, literalmente isso está certinho. E eu já ensinando isso, já adestrando meu moleque já com 1 ano, 2 anos de idade. Né? Tomara que dê certo no futuro, né? Vamos ver. Então, dentro de uma teoria científica, também tem um negócio que a gente chama de matematização.
Em alguns casos você vai ter equações, ou você vai ter uma organização de argumentos e tudo mais. Vai depender da teoria que você está trabalhando. Mas uma teoria científica tem que ter isso. Tem que ter essa organização ou equações. Uma outra coisa que uma teoria científica tem que ter é evidência. Evidência não é prova, tá? Evidência é um dado observado ou um experimento que você fez. Por exemplo, igual eu mostrei aqui para vocês, essa aqui é uma evidência. É uma evidência de que existem galáxias. Está aqui, eu estou mostrando para vocês 3 galáxias, ou até mais, né? Tem umas outras galáxias aqui atrás. Então isso é uma evidência, porque isso aqui é uma observação astronômica. Tá? E isso vai encaixar então dentro da parte de evidência. Ou experimento. O que seria um experimento? Eu tenho uma caneta, não sei se vocês estão vendo a minha câmera, né? Mas não tem problema. Dá para escutar. Eu tenho uma caneta, eu levanto ela a uns 30 centímetros de altura em cima da minha mesa e... Opa, soltei ela dos meus dedos e ela caiu na mesa. Isso é um experimento que eu fiz. Eu soltei uma caneta que vai ter aqui, sei lá, umas 50 gramas, numa altura de 30 centímetros, escutei um som, marco no relógio quanto tempo ela vai cair. Isso é um experimento que eu fiz. Vai entrar dentro dessa parte de evidência, no caso, para teoria da gravidade. Pera, mas a gravidade não é uma lei? Você tem a lei da gravitação e você tem a teoria de gravidade também. Por exemplo, uma teoria de gravidade que é justamente essa que eu vou falar para vocês aqui da RG, Relatividade Geral. E toda teoria tem que ter uma previsão. Eu vou fazer uma previsão. É quase que uma adivinhação para o futuro. Tá? Mais ou menos assim. Por exemplo, no meu doutorado eu apresentei ali algumas coisas ali sobre cosmologia e tudo mais, resolvi um monte de problemas e fiz uma previsão. Olha, se tudo isso que eu fiz aqui está certo, o pessoal da astronomia vai fazer observação no universo e vai encontrar isso aqui. Aí eu coloquei um valor lá. Pum. Esse valor foi encontrado? Ainda não foi, né? Pelo menos não vi ninguém falar dessa previsão que eu fiz. Mas eu trabalhei, fiz uma teoria e dei uma previsão. Agora, se vai encontrar ou não essa previsão, isso é outra história. Mas, dentro de uma teoria também tem que ter previsão. Tá, vamos ver isso na prática. Então, o que é essa parte de teoria? Tá? Então, aqui eu tenho as equações da relatividade geral. Vocês devem ter ouvido falar o que é relatividade geral em algum momento, feito por um velhinho que tem uns cabelos brancos, todo bagunçado, chamado Albert Einstein. É esse camarada mesmo. Então ele escreveu um negócio em 1916, esse negócio grandão aqui, que a gente chama de equações da relatividade geral. Não precisa entender o que seja isso, nem vou explicar o que é isso. Mas ele escreveu lá essas equações. Qualquer coisa pode perguntar para o Matheus aí, que depois ele resolve essas equações para vocês. Então, nessas equações aqui, teve uns camaradas, inclusive Einstein também, pegou essas equações e resolveu essas equações lá de alguma forma. Matemática. Só matemática. Aí resolveu essas equações todas aqui e produziu essas duas outras equações aqui. Só para contextualizar, essas equações aqui, que é muito parecida, não vai ter muita cara, né? Se você for pegar um livro de física do ensino médio, na parte de ondas ou ondulatória, tá? Não vai dar para ver exatamente isso aqui, mas acredite em mim que essa parte aqui significa onda, tá? É a mesma equação que a gente tem, a mesma analogia de equação de onda sonora, aquela mesma que a gente estuda lá no segundo grau, tá? Só que aqui não é uma onda sonora, é uma onda gravitacional. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é só para vocês verem a construção da coisa. Então eu tinha umas equações aqui, resolvi essas equações e fiz uma previsão de que existe ondas gravitacionais. Tá aqui, a previsão são por essas outras duas equações. Então eu tive a hipótese, olha, se eu resolver essas equações aqui, eu acho que eu vou achar um negócio chamado de onda gravitacional. Será que dá? Vamos ver. Aí eu resolvi as equações e achei aqui as equações de ondas gravitacionais. Então já tem a matematização, beleza. Já fiz uma previsão. Tem que ter uma onda gravitacional. Mas está faltando evidência, está faltando experimento, está faltando observação. E aí, tempos depois, em 2015, a gente teve praticamente 100 anos depois, a gente teve a confirmação das ondas gravitacionais, que saiu daqui. Isso aqui, na realidade, é um sinal que foi observado, sinal da predição e medida das primeiras ondas gravitacionais. Então, um negócio que foi teorizado dentro de uma teoria científica em 1916,
16 aqui para essas equações, isso aqui, se não me engano, em 1919, eu acho. E aí, em 2015, foi encontrada as ondas gravitacionais. Pronto, eu tenho matemática, eu tenho a hipótese de ondas gravitacionais, eu tenho mais matemática, tenho previsão e agora eu tenho a observação do fenômeno. Tá? Então, teoria científica é mais ou menos isso que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? O universo é toda a realidade? Aqui, a carinha rindo, né? Isso aqui é uma imagem real, tá? Apesar de parecer que é alguém, um menino que está sorrindo e tudo mais, cada um desses pontinhos aqui são galáxias, inclusive esse puxadinho também é uma galáxia, que é uma lente gravitacional. E aí dá esse efeito como se tivesse alguém rindo, né? Então a ciência, ela dá conta de toda a realidade, ou seja, no caso do universo todo físico, dá conta de toda a realidade? Parece que não, né? Por quê? Porque a ciência apenas vai dar aquilo que nós chamamos na teologia de revelação geral. É uma doutrina cristã, revelação geral, aonde o Criador se revela para qualquer, não é só cristão, qualquer pessoa. Essa pessoa ela é ateia, ela é budista, ela é islã, ela é gnóstica, agnóstica, ela é hindu, ela é de qualquer religião, ela é de religião nenhuma. Então, não importa. Deus vai se revelar para essa pessoa, incluindo os cristãos também, que eu fiquei com a cabeça de falar, dos cristãos também, Deus vai se revelar para todas as pessoas através da natureza criada por Ele, vai se revelar no sentido, ô meu camarada, tá vendo todo esse negócio aqui? Tá vendo essa galáxia de Andrômeda aqui? Olha só que beleza, que linda que é. Então, eu que criei ela, tá? Ou, tá vendo tudo isso aí? Tem alguém que não faz parte do universo, não é temporal, não é feito de matéria, criou tudo isso aí. Você quer saber quem é que criou tudo isso aí? Você quer saber? Porque você está vendo aí que o universo não dá para se autocriar. Não dá para a gente entrar nessa discussão aqui. Eu já deixo até o convite para vocês participarem lá do grupo de física, que lá a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso, tá? Mas só pela ciência, sem teologia, a gente consegue chegar, por argumentos científicos, por evidência e tudo mais, de que alguém ou alguma coisa fora do universo, fora do tempo, do espaço, da matéria e tudo mais, criou tudo. Aí, beleza, maravilha. E quem é? Acabou a revelação geral aí. Então a revelação geral se acaba, ou Deus se revela por completo até o instante onde o camarada vê que há um criador de todas essas coisas. Ou uma divindade, ou seja lá quem for. Isso é revelação geral. Para ver o quadro completo, nós precisamos da fé cristã. Ou, no caso que eu estou colocando aqui, a definição de teologia. Ou de teologia cristã. Então, teologia é uma discussão racional sobre Deus. E aqui, novamente, quando eu falar de teologia, fé cristã ou religião, eu estou com foco no cristianismo. Então, a nossa teologia é uma teologia centrada em Cristo. Ela é cristocêntrica. Tá, e o que significa isso traduzindo em português? É a teologia centrada no Deus, no próprio Deus que se encarnou como homem de forma histórica, há mais de 2000 anos. Trinitária, porque o Deus é um Deus triuno na mesma essência, e ortodoxa, por causa das nossas doutrinas cristãs que nós temos, que é basilar de todo o cristianismo, tá? É inegável. Apesar de ter diversas, vamos dizer assim, pode ter várias linhas e pensamentos sobre soteriologia, calvinismo, arminianismo, molinismo, a gente pode ter outras linhas, por exemplo, de pentecostalismo, neopentecostalismo, tradicional e por aí vai. A gente tem diversas linhas, mas para ser algo cristão dentro do cristianismo, tem bases ortodoxas que não podem ser derrubadas, porque se elas são tiradas, essa denominação ou essa reunião de pessoas não faz parte do cristianismo. É uma religião qualquer, que não é cristão. Mas para fazer parte do cristianismo tem que ter exatamente isso. Cristo no centro, Deus encarnado, trinitarianismo e ortodoxia, tá? Então, aqui inclusive tem até uma imagem muito bonita é uma faculdade de teologia e religião. Muito bonita, sim, mas fica lá dentro de Oxford. Então, a Universidade de Oxford, tá? Mas a Universidade de Oxford, aquela secular, é exatamente aquela. Tem uma faculdade de teologia e religião lá dentro.
Olha que interessante. Então, alguns pontos, igual eu falei sobre ciência, alguns pontos com relação à teologia. Tá? Bom, isso aqui eu vou até passar mais rápido, porque isso aqui é o nosso café com leite todo dia. Tá? Base da teologia cristã, Bíblia, palavra de Deus inspirada, inerrante, sem erro, inspiração completa, 100% inspirada por Deus. A Bíblia não contém palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a base nossa do cristianismo. Então, dentro da Bíblia, dentro da teologia, a gente encontra a motivação e a intenção sobre a existência, ou a existência da realidade, ou respondendo isso aqui, o universo é toda a realidade? Não mesmo. E aqui é claro, da perspectiva científica, não é, porque falta esse complemento aqui, a palavra de Deus inspirada, tá? Bom, doutrinas bíblicas, isso aqui é o que a gente já conhece bastante. Aqui só tá uma figurinha, que eu gosto muito dessa figurinha, que é como se fosse uma figurinha de representação da Trindade, né? O Pai não é Filho, o Pai não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e o Espírito Santo também não é o Filho. Mas o Pai não são. É Deus, o Filho não são Deus e o Espírito Santo não são Deus. Os três é Deus. Não há um problema de conjugação em português, não. Os três é Deus. Os três não são Deus ou deuses. Os três é Deus. Na mesma essência, três pessoas distintas e diferentes. Isso aí é a doutrina da Trindade que a gente já conhece perfeitamente já há muito tempo. Tá? Então, doutrinas bíblicas, decreto, providência, salvação, Trindade, escatologia, a martiologia, e aí você pode avançar em todas as doutrinas cristãs bíblicas, né? Aí a gente tem diversas. E um terceiro ponto, um terceiro pilar dentro da teologia cristã, ou da fé cristã, é meio que fazendo um contraponto lá com a parte científica, que é revelação especial e pessoal de Deus. Traduzindo para o português, Deus se revela a qualquer pessoa através da natureza. Revelação geral. Aqui não. Aqui Deus se revela de forma especial e de forma pessoal a quem Ele quer revelar, através da ação do Espírito Santo. Então aqui não é para todo mundo. Aqui Deus vai fazer essa revelação através do Consolador. O cidadão lá, beleza, tá, existe um Criador, criou todas as coisas e tudo mais, lindo, maravilhoso. Quem é esse Criador? Meu camarada, a revelação geral acabou para você. Quer saber mais? Quer saber quem é o Criador? Vai para a revelação especial. Onde é que encontra a revelação especial? Na Bíblia. É lá que vai ter a revelação especial, pessoal e relacional de Deus com o ser humano, tá? Bom, e aí eu apresentei para vocês a parte da ciência, as bases e exemplos da ciência, e da fé cristã. E aí vem a pergunta, né? Tem conflito? Dá para fazer umas equações matemáticas aqui muito bonitinhas, igual a MC ao quadrado, mexer com o DNA, o RNA e ainda ser cristão ao mesmo tempo? Dá para fazer isso? Dá para fazer. Por que hoje em dia a gente tem uma falsa ideia de que há conflito entre ciência e fé cristã? Pelos seguintes pontos, ou diversos pontos, eu só selecionei alguns. Tem diversos problemas teológicos e científicos que a gente mistura e faz uma bagunça completa. Tá? Primeiro, desconsideração da exegese ou da hermenêutica bíblica. Ou seja, eu vou pegar o texto bíblico e vou fazer a interpretação bíblica do jeito que eu achar, do jeito que eu quiser que tenha lá. Eu vou ler o texto bíblico, por exemplo, na hora de fazer o exegese. O que é exegese? Eu ver o texto dentro do seu contexto, do jeito que eu quero com a minha cabeça de 2021, desconsiderando a cultura lá da época de Cristo. Por exemplo, de pagar um denário. Tá, o que é denário? Eu não trabalho com denário, eu trabalho com reais. A Bíblia está errada aí, a Bíblia está falando de negócio de denário aí, então eu estou fazendo uma desconsideração da exegese. Ou eu posso fazer o inverso, eu posso fazer uma conceituação científica na Bíblia. Eu posso pegar o texto de Gênesis 1 e começar a ver cosmologia ali. Olha o Big Bang aqui aparecendo. Ele disse: Deus haja luz e houve luz. Aqui, ó, tá bem aqui o Big Bang, a grande explosão. Tá aqui Deus fazendo. Só que tá errado eu fazer isso, porque Moisés, quando estava escrevendo Gênesis, ele não tinha a menor ideia de equações de campo da relatividade geral. Não mesmo. Tá? Então,
conceituação científica na Bíblia. Isso é um outro problema que eu tenho. Teologização da ciência. Esse aqui foi o que eu comecei falando para vocês, onde eu começo a ver, por exemplo, que eu não sei se está em moda hoje em dia, mas eu já vi isso acontecendo muito na internet, que é a tal da oração quântica. Eu não faço ideia do que seja isso, eu tentei entender, mas eu não consegui entender o que é uma oração quântica. Ou seja, eu estou pegando teologia, que é a parte da oração, é a parte da comunhão que eu tenho com Deus, e colocando na ciência quântica. Agora a gente trabalha com função de onda na oração. Alguém faz colapso da função de onda quando está orando? Isso não existe, não faz sentido. Tá? Então esse é um outro problema teológico e científico misturado. Misticismo científico e pseudociência bíblica, tá? Que é mais ou menos isso que eu falei para vocês, de oração quântica ou qualquer outra coisa do tipo, né? Ou achar que a alma ela entra numa outra dimensão lá do espaço de Hilbert da mecânica quântica. Como é que é? Não faz sentido isso, tá? Ou, de um outro lado, científico, reducionismo, naturalismo e outros ismos com base na ciência. Darwinismo, evolucionismo e esses outros ismos que são cosmovisões baseadas em dados científicos que não tem nada a ver de cosmovisão, e aí eu construo a minha identidade de mundo. Olha, eu não preciso de Deus para fazer o universo, Hawking falando, porque eu tenho gravidade no início do universo e com gravidade eu consigo produzir o universo. Então eu não preciso de Deus. Hawking, você está certinho dizendo que gravidade pode produzir o universo. Mas, pelo amor de Deus, de onde é que você tirou essa conclusão de que a gente não precisa de Deus porque tem gravidade para produzir o universo? Aonde está a conexão de uma coisa com outra? Isso é o que nós chamamos de cosmovisão. Hawking tinha uma cosmovisão que não estava centrada em Deus, como nós temos aqui dentro da teologia. Então ele não acreditava em Deus nem nada. Então ele joga isso fora e coloca baseado na cosmologia, que está certo, mas a opinião dele de que Deus não existe porque eu posso produzir um universo está errada. Literalmente errado. Não faz sentido. Beleza, ele acredita nisso, é a cosmovisão dele, que está errada. Porque a ciência não diz que não precisa de Deus. A ciência não prova e nem desprova a existência de Deus utilizando a gravidade para produzir o universo. Não tem nada a ver isso. Hawking está falando isso baseado na cosmovisão dele e não na palavra da ciência. É os reducionismos da vida e outras cosmovisões que muitos físicos, aí eu dou uma pancada nos físicos também, os meus colegas aí como Lawrence Krauss, Neil deGrasse Tyson e outros aí vão falar a palavra da ciência e tudo mais. Tá certinho, a parte científica tá certinho, mas a cosmovisão que vocês estão falando aí, a conclusão científica de dentro de uma cosmovisão é uma conclusão ilógica, tá? Porque eu tenho uma cosmovisão completamente diferente, cosmovisão cristã, e utilizo a ciência da mesma forma, tá? Então, bom, eu quero mostrar aqui para vocês agora muito rapidamente alguns cristãos cientistas, né? Bom, o Mateus já está aí como um exemplo prático no meio de vocês, então vocês já conhecem um cientista cristão, ou um cristão cientista, tem eu também, que eu já me apresentei para vocês, mas eu quero apresentar alguns históricos, e históricos até no sentido de que as pesquisas deles poderiam até dar um certo ar de conflito entre fé e ciência, né? Por exemplo, esse aqui vocês conhecem, vocês já ouviram falar muito dele, Albert Einstein. É aquele das equações da relatividade geral que eu falei, é o camarada que mostra a língua, tem a foto da língua para fora, que ele estava indo, na verdade aquela foto ele estava indo para um aniversário parece que da irmã dele, já estava em 1950 e poucos, 51, 52, estava indo para o aniversário da irmã dele, e aí os fotógrafos, os paparazzi tirando foto, e aí ele falou, faz uma pose pra gente e tudo mais, aí ele fez aquela pose, né, de mostrando a língua, né, e aí é a imagem clássica, né, que acabou ficando. E esse outro sujeito aqui que está do lado, ele é um camarada chamado Georges Lemaitre. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Quem é Lemaitre? Tá vendo aqui que ele tá com uma roupa meio diferente, né? Essa aqui é a roupa dele mesmo. Ele é um padre. Ele é um padre católico. Ele é belga, né? Ele já é falecido, né? O Lemaitre, ele é o que nós chamamos, ou que todo mundo conhece, vocês já ouviram falar do Big Bang. Teoria
entre aspas, deu origem ao universo e tudo mais. Tem um monte de detalhes aí que a gente pode até conversar depois. Então tem a teoria que o universo nasceu de uma grande explosão. Não foi bem isso, explosão, mas são detalhes, mas de uma grande expansão. Fica melhor dizendo isso. Tá? De uma grande expansão e tudo mais. Isso é a teoria do Big Bang. Esse camarada, chamado George Lemaitre, é o pai da teoria do Big Bang. Ele tem outros também, tem o Friedman, tem o Robson, tem o Walker também, tá? Mas a gente costuma colocar ele como o pai ou o pai principal, vamos dizer assim, o pai da teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang não foi feita por ateus, não é defendido por ateus. Pode até ser hoje em dia, isso é irrelevante. Mas a teoria do Big Bang foi feita por um cristão, fervoroso inclusive, porque o Lemaitre, durante a semana lá na Bélgica, ele era professor, ele era formado em matemática, durante a semana ele trabalhava na faculdade, fazendo o quê? Dando aula de física e de matemática. E no final de semana ele prega na igreja. O pai da teoria do Big Bang é exatamente esse camarada aqui. Ele é o pai da teoria do Big Bang, tá? Bom, outro cristão muito conhecido também, você já deve ter ouvido falar dele na escola, né? Na escola que eu digo, no ensino médio, até no ensino fundamental, na internet a gente ouve falar bastante dele, que é o camarada que fez o tal do heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? É que antigamente, na época de Ptolomeu, lá no século II, a gente tinha uma concepção de que a Terra era o centro do universo, ou seja, era a Terra, a gente tinha uma concepção geocêntrica. Aí teve um camarada lá no século XV, XVI, que colocou o Sol como centro do universo e a Terra girando ao redor do Sol. E agora nós temos o modelo heliocêntrico, ou heliocentrismo. Mas o cara que fez isso, na verdade foram dois, né? Mas aqui eu estou especificando um deles, né? Que foi o Copérnico, tá? Que é o que fez a mudança do geocentrismo para o heliocentrismo, e teve esse outro camarada, o Kepler, que era um cristão, e o Kepler, ele era, se não me engano, ele era luterano. Ele era um protestante, sim, era um cristão ali do século XVI, que também trabalhou com essa parte de heliocentrismo aqui, fazendo aquilo que nós conhecemos como as leis de Kepler, aquelas três leis de Kepler que a gente estuda na escola. Lá, eu estudei isso no primeiro ano, mas já tem tantos anos que eu estudei o ensino médio, talvez vocês que estudaram um pouco mais, bem depois de mim, devem lembrar disso melhor do que no primeiro ano, que é a parte do heliocentrismo e as leis de Kepler. Que tem os planetas que giram ao redor do Sol, das elipses e tudo mais. Então, é isso. Então, o cara que fez o heliocentrismo, que eu não coloquei a imagem dele agora, que eu fui ver aqui, que se chama Copérnico, era um cristão. E o camarada que trabalhou com heliocentrismo e aquilo que nós chamamos de lei de Kepler também era outro cristão. E mais do que isso, esse Kepler escreveu essa expressão aqui, que eu não vou ler por questão de tempo, que eu vou deixar para vocês lerem depois, está em português inclusive, está nesse livro aqui, O Teste da Fé. Os cientistas também crêem, porque é um livro que tem testemunhos de cientistas cristãos, exatamente isso. Tá, que é um camarada que eu tenho esse livro, inclusive, tá, no original, em inglês, que é o livro onde Kepler apresenta as leis dele. As leis, claro que não chamava lei de Kepler, mas apresenta as leis. E tem escrito isso aqui, lá no livro dele em inglês. Tá? Inclusive, eu tenho esse livro. Na verdade, esses livros são 6, 7 livros, se não me engano. E ele fala exatamente isso. Então, é um cientista, um físico, falando sobre movimento de planetas, movimento do Sol. O Sol não se movimenta, ele fica estático, mas as coisas giram ao redor dele. Eu estou dizendo de forma matemática como é que os planetas giram ao redor dele, ou seja, uma coisa completamente científica. E vai, coloca ali no meio, ali, graças te dou, ó Senhor e Criador, pois a me alegraste com tua criação, o universo, quando fui arrebatado pelas obras das tuas mãos. Tá, que obras são essas? Eis aqui terminada uma obra dessas obras das tuas mãos que está no meu chamado, feita com toda a força intelectual que tu, ó Senhor, me destes. Que obra é essa que ele está falando? Aquilo que nós chamamos de leis de Kepler. E no final das contas, que tudo isso, essa obra que eu fiz, essas leis que nós chamamos de lei de Kepler,
que não seja para o meu engrandecimento, mas que possa servir a tua glória, a glória de Deus. Tem um outro camarada, bastante conhecido também, que é um cristão cientista, ou cientista cristão, acha a forma como vocês acharem melhor, que é o Galileu Galilei, que a gente conhece bastante lá da escola, que ele fez observações na Lua, achou imperfeições na Lua, achou as luas que ficam girando ao redor de Júpiter, que são essas aqui, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, tá? São as luas que inclusive nós chamamos luas galileanas. Galileu era outro crente. Em resumo, era isso. Um outro cristão, um outro crente também, na realidade ele é mais crente do que físico, é o famoso Isaac Newton, das leis de Newton e tudo mais. O cara que nós chamamos que unificou os céus e a terra, a física dos céus, a física de onde habita Deus, ou seja, que tinha uma concepção de que depois da Lua tinha a morada de Deus, né? Então, pela lei da gravitação de Newton, teve essa unificação, que a gravidade lá da Lua é a mesma gravidade que na Terra. Então, esse camarada que era mais crente do que físico, vamos dizer assim, tá? Escreveu esse livro aqui que nós chamamos de Princípia. Então, era outro crente. Esse aqui é talvez não tão conhecido, mas no terceiro ano do ensino médio a gente ouve falar muito dele, que é o Maxwell, tá? O James Maxwell, que é das leis de Maxwell, que é o que a gente estuda no eletromagnetismo, no campo elétrico, aquelas coisas todas. É esse camarada aqui. É um físico, tá? E Einstein falou essa frase de Maxwell, sobre Maxwell. Albert Einstein, talvez um dos maiores físicos de todos os tempos. Não era cristão, tá? Mas ele falou sobre Maxwell, que era cristão. O trabalho do Maxwell, dentro desse negócio que nós chamamos de as leis de Maxwell, que simplesmente é a base de todo o desenvolvimento elétrico, magnético e tecnológico de todos os tempos que você pode imaginar, tudo isso está na conta do Maxwell. O Einstein falou o seguinte: o trabalho mais profundo e frutífero que a física descobriu desde Newton é do Maxwell. Então, reconhecimento do próprio Einstein. Tá? E aqui tem isso aqui é uma foto real lá do laboratório, um laboratório de física em Cambridge. É um laboratório de física. O que você faz no laboratório de física? Experimento de física. Nessa porta bem aqui, eu não encontrei uma imagem mais aproximada. Aonde o Maxwell trabalhou por muito tempo, bem aqui está escrito em alemão, em italiano. Eita, não tem nada de italiano e alemão. Está escrito em latim. Isso aqui é latim. Está escrito em latim aqui em cima, na porta de um laboratório de física. Exatamente essa expressão em latim, que eu não vou tentar ler porque eu não sei ler latim, mas a tradução em português é: grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Que é aquele versículo que o Mateus acabou falando no início. Está na porta de um laboratório de física, lá em Cambridge, na Inglaterra. Um laboratório onde foi dirigido pelo grande Maxwell, em frente. E o Maxwell, se não me engano, ele era presbiteriano. E aqui tem uma outra menção, uma outra escrita do próprio Maxwell, que eu vou deixar para vocês depois, para vocês poderem ler depois, mas eu vou destacar essa última parte aqui. Não é maravilhoso que a razão do homem tenha sido feita juíza das obras de Deus? É a razão humana que faz esse juízo, mas quem deu a razão foi o próprio Deus, das obras de Deus, e meça, pondera e calcula, dizendo: enfim, entendo o que descobri de forma racional nas obras de Deus. É correto e verdadeiro. Então o camarada está trabalhando com uma realidade única. E aqui tem uma outra lista, eu vou passar muito rapidamente nela aqui, que meu tempo já estourou, tá? De diversos outros cristãos, cientistas ou cientistas cristãos. Francis Collins, que ainda é diretor do NHI, que é como se fosse um super ministério da saúde lá nos Estados Unidos hoje em dia. É um cristão. Jennifer Wiseman é física, aqui faltou um I, é física e trabalha na NASA. A mulher trabalha na NASA. E astrofísica, nossa, meu tanto de digitação, astrofísica, tá? Ela trabalha na NASA e ela é uma cristã, já esteve aqui no Brasil falando na ABC2. John Polkirone, físico, deu aula de física em Cambridge,
Eu sempre misturo Cambridge com Oxford, mas em Cambridge. E hoje em dia é pastor na igreja anglicana, na igreja Bom Pastor, lá na Inglaterra. Ele é da igreja anglicana. Deborah Hassman, física, musicista, atual presidente do Bailogos, tá? Depois a gente pode até conversar o que seria esse Bailogos, mas seria uma espécie de ABC2 americana. Alistair McLeish, ele é biofísico e teólogo. Ele trabalha com teologia científica e teologia natural, falta uma aspas aqui, teologia natural moderna, tá? Depois a gente pode conversar mais sobre esses dois campos. E aí eu estou me incluindo aqui, mas eu, Mateus e milhares de outras pessoas que somos cristãos cientistas ou cientistas cristãos. Tá? Conclusão de tudo isso? Bom, a conclusão é que o conflito entre fé e ciência não tem conflito algum. O conflito é inexistente. Por quê? Porque Deus é o criador de tudo. Duas referências bíblicas aqui que depois vocês podem conferir, que todo mundo conhece muito bem, que Deus é o criador de todas as coisas e tudo que foi feito por Ele e para Ele, e nada do que existe não foi feito por Ele. Ou seja, tudo que existe foi feito por Ele. Resumindo, é isso. E aqui tem uma outra imagem muito bonita da nebulosa do coração. Aqui são várias estrelinhas. Na verdade, isso aqui é um berço de estrelas, tá? Porque estrelas nascem. E aqui é um berçário de estrelas. Tá? Bom, e aqui tem um outro modelo que faz essa ponte entre fé e ciência, que é a teologia científica. Eu não vou tratar aqui de teologia científica com vocês, mas eu vou deixar apenas como consulta, para quem se interessar depois, dar uma pesquisada sobre o que é teologia científica. Aqui eu trouxe uma tradução do livro A Scientific Theology, volume 1, Naturally, do Alistair McLeish. Tá? E essa é um modelo possível de integração entre fé cristã e ciência. Tá? E aqui, bom, aqui tem outras conclusões aqui. Nós temos dois livros, o livro da criação e o livro da Bíblia. Um só autor, um só criador, uma só criação, uma só realidade. Então os dois livros são escritos ou são derivados de uma mesma pessoa. Então é obviamente que não vai ter conflito. Tá? Se a natureza é criada por Deus e na Bíblia a Bíblia é a revelação de Deus, obviamente não vai ter conflito. Tá? Não tem conflito. Não tem. Literalmente não tem conflito. Revelação geral e revelação especial dos adivinhos da mesma pessoa. Bom, se está vindo da mesma pessoa, como é que duas coisas, entre aspas, diferentes e distintas, vai entrar em conflito, sendo que vem da mesma pessoa? Então não tem conflito. Revelações do mesmo autor, mas tem foco diferente. Lembra que eu falei que a revelação geral é para todo mundo e vai passar pela natureza? A revelação especial vai passar por algumas pessoas e está dentro de um livro, no caso a Bíblia. Ajuste fino da física no início do universo, ação divina pela natureza. A gente sabe que Deus intervém na natureza, tá? Isso é claro para nós. E essa última frase aqui não era para estar aqui porque é um erro de digitação, tá? Então não há conflito entre fé e ciência. E aqui, novamente, eu puxo a Deborah Hassman, que é uma física, e ela coloca isso aqui. E aí eu queria destacar esse ponto aqui para vocês. Não tem conflito. Não há conflito entre fé e ciência. O conflito, ela não colocou aspas, mas a gente pode colocar aqui, o conflito entre fé e ciência ocorre no âmbito da interpretação humana. Não é na natureza, não é na ciência, não é na teologia, é na interpretação humana. Podemos estar errados em nossa interpretação da Bíblia? Sim, a gente pode estar, sim, tranquilamente errados na nossa interpretação da Bíblia. Ou a gente pode estar errados em nossa interpretação científica, sim. Por isso que nós temos modelos cosmológicos de teoria do Big Bang, universo eterno, universo cíclico. Pera, a gente só tem um universo e tem esse tanto de modelo falando sobre a origem do universo? Então, pera aí, só vai estar um certo e todo mundo errado. Então só há uma interpretação certa e as outras erradas? É exatamente isso. Então a gente pode estar errado em nossa interpretação científica, sim, da natureza. Ou em ambos, a gente está errado na nossa interpretação bíblica e errados na interpretação científica, tranquilamente. Mas não há conflito entre fé e ciência. Não tem. Tem conflito na interpretação humana, em nós, dentro de nós. Tá? Nunca houve conflito entre fé e ciência de forma histórica, que eu nem abordei aqui com vocês, mas dá para abordar em algum outro momento. Nunca houve e não há hoje conflito entre fé e ciência. Então você pode pegar a sua Bíblia e colocar, ou ficar assistindo ali a TV NASA do outro lado, sem nenhum problema, tá? Não há problema algum. Bibliografia, eu deixei aqui o site da ABC2, que tem
muitos artigos e tudo mais. Aqui é uma coluna que eu escrevo toda sexta e sábado, eu deixo o convite para vocês lerem lá. São coisas bastante simples, justamente para pessoas que não têm conhecimento científico. Eu falo um pouquinho de cosmologia e teologia junto, né, no Cosmotel, é o nome da coluna lá, justamente para pessoas que não têm conhecimento científico e teológico, eu junto os dois para todo mundo entender. E esse outro livro, O Teste da Fé, o cientista também crê, editora Ultimato, tá? Aqui tem uma agenda, então, eu não vou nem passar com vocês aqui, mas depois vocês podem olhar. O Matheus pode depois passar o contato direitinho para vocês das nossas reuniões lá do Luke, que inclusive vai ter amanhã, que eu vou falar sobre a origem da Terra e outros detalhes a mais, tá? Os links para participar. Eu já deixo o convite aqui, é aberto, livre, todo mundo está convidado e será muito bem-vindo também. Tá? Nessa agenda que eu deixo aqui para vocês depois olharem. E aqui tá os meus contatos, meu e-mail. Nesse Linktree aqui tá os artigos que eu escrevo, canal do YouTube que eu gravo as nossas reuniões aqui da BC2 e coloco lá no YouTube. Bom, senhores, era isso que eu tinha preparado para vocês. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo que eu acabei me empolgando, porque esses assuntos acabam empolgando a gente em alguns momentos, tá? E eu acabei empolgando em alguns pontos aí, mas era isso que eu tinha preparado, e aí eu fico à disposição, caso vocês queiram complementar algum ponto, questionar, perguntar e tudo mais, eu sou todo ouvido de vocês agora, tá?